Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Eu sou o professor Tiago Hatz, professor de História, e a gente estava falando aí nas últimas aulas sobre o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, né? O mundo vive no final dos anos 80 e início dos anos 90 o fim de um ciclo histórico muito importante que tinha começado em 1917 com a Revolução Russa. Tem um historiador chamado Eric Hobsbawm que ele chama de século XX, de breve século XX, esse período que vai do início da Primeira Guerra Mundial, porque a gente tem que lembrar que a Primeira Guerra Mundial ajudou muito a algumas mudanças, como por exemplo ajudou a acontecer a Revolução Russa, até 1991, com o fim da União Soviética. Esse seria o que o Eric Hobsbawm chama de breve século XX. Por que breve século XX? Gente, esse é um século que começou com a expectativa de uma grande revolução socialista que poderia se alastrar para o mundo e termina com o fim do socialismo e até naquele momento a ideia de uma vitória, né? De um domínio do capitalismo. Então esse breve século XX que nasce com o sonho socialista e termina com o predomínio, a vitória capitalista. Quanta coisa aconteceu nesse intervalo de tempo. A gente teve desde a descoberta dos antibióticos mais poderosos às grandes revoluções científicas e tecnológicas da telefonia, da internet, da vacinas, viagens espaciais. O século XX, minha gente, é um século gigantesco. Mas ele é breve por causa disso. Ele é tão rápido e ao mesmo tempo com tantas coisas acontecendo. Por isso que o Eric Hobsbawm chama ele de era dos extremos. Ele nasce com o socialismo, termina com a vitória do capitalismo e por aí vai. E ao final desse período histórico que a gente está vivendo, que eu estou me referindo aqui hoje, eu queria justamente frisar isso, algumas mudanças são muito significativas. Né? A gente tem um processo, primeiro, de transformações aí no leste europeu, quando a gente olha o mapa, né? Então aquela região que estava ali até anteriormente em predomínio da União Soviética, ela passa por transformações muito significativas. A gente tem a Polônia como país que vai eleger em 1989 um governo não socialista, ou seja, começa ali na Polônia essas transformações. O Partido Comunista da Hungria também orienta, né, muda sua orientação política, muda de nome para Partido Socialista e permite a entrada de capital estrangeiro. E a Tchecoslováquia, naquele momento, hoje a gente sabe que houve a separação, né? A República Tcheca é um país só, decreta o fim do alinhamento com o Bloco Socialista, tá? Já no início dos anos de 1990. Então, nesse período, as mudanças dos países, influenciadas por aquelas duas políticas que a gente conversou, do Partido Comunista Russo, de Mikhail Gorbachev, a perestroika e a glasnost, ou seja, a abertura econômica e a abertura política, promoveram imediatamente um efeito no leste europeu. Então, quando o Partido Comunista da União Soviética começa a anunciar possíveis mudanças e aberturas políticas e econômicas, o efeito nessas grandes nações, Polônia, Hungria e Tchecoslováquia, é imediato. Então é um efeito dominó, que a gente pode dizer que foi acontecendo aí nesse período histórico, tá? Então o leste europeu, ele foi fundamental para acelerar o processo. E aí, em 89, a gente viu que tem a queda do Muro de Berlim. Então, como eu disse, de 89 até 1991 são 2 anos vertiginosos para o Bloco Socialista. A gente não pode esquecer que vários elementos precisam ser considerados importantes para entender. Primeiro é que as décadas anteriores não foram de bom crescimento econômico para o Bloco Socialista, havia uma pressão muito grande do Bloco Capitalista, né? Havia um desgaste muito grande do modelo político, muitas vezes burocratizado das direções partidárias. Quando a gente fala de burocratizado, era aquele modelo em que havia muitos privilégios para os dirigentes dos partidos comunistas, havia uma elite partidária comandando o país muito burocratizada, enquanto que o povo muitas vezes não tinha quase que nenhuma possibilidade de participação política. Então, sempre que a gente pensar no fim do bloco socialista, a gente tem que lembrar desses fatores: baixo crescimento econômico e grande burocratização da política, tá? E ali, à medida que os anos avançam, a partir de 89, a gente tem a reunificação da Alemanha, né? Então a Alemanha, ela que era dividida anteriormente em República Federal Alemã e República Democrática Alemã, né, que eram capitalistas e socialistas,
essa divisão que vinha desde do final da Segunda Guerra Mundial, ela vem sendo destruída ao longo do ano de 1989 com a queda do Muro de Berlim, que tinha sido construído em 1961, né? Então esse processo da queda do Muro de Berlim, ele é muito importante para a gente entender como que esse processo de transição do socialismo para o capitalismo vai acontecer. Por que é importante a gente pensar? A transição do capitalismo para o socialismo havia sido pensada, mas o retorno do socialismo para o capitalismo nunca tinha sido pensado. Aqui a gente tem uma das imagens marcantes do dia, então, que chega a notícia, né, da queda do regime. Então as pessoas se dirigem ao Muro de Berlim para destruir o muro, né, como forma simbólica, então, de transformação do bloco socialista. O bloco socialista, então, estava deixando de existir a partir de 1989, tá? A gente viu também que inúmeras questões serão muito importantes nesse momento, porque a diferença entre a população das duas nações era muito grande. Então, a gente tinha um acesso muito mais fácil à educação e formação universitária do lado socialista, mas uma escassez de emprego muito maior. Então, as pessoas do lado socialista acabam indo para o lado capitalista, né, quando há unificação, dispostas a trabalhar muito mais para receber muito menos, tendo muito mais formação universitária. Isso gerou muitos problemas nos primeiros anos. Então, não foi um processo fácil reunificar os alemães. Você precisou equilibrar as diferenças sociais, culturais, políticas, para que o país voltasse a ser uma única nação. E hoje em dia esse processo tem sido um processo que já nem é mais discutido porque ele obteve sucesso, né? A Alemanha conseguiu homogeneizar digamos assim, as suas questões sociais e políticas nesse período histórico. Mas é sempre muito importante então entender que a partir de 89, com as mudanças no leste europeu, após serem anunciadas as políticas de abertura política e econômica, a Glasnost e a Perestroika, o efeito é dominó. Leste europeu, Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Alemanha, até chegar em 1991, com o fim da União Soviética, certo, pessoal? Então, é isso. O mundo, o breve século XX, a era dos extremos começava a dar adeus. Para muitos, o fim da União Soviética, o fim de um bloco socialista e o predomínio do capitalismo naquele momento significaria algo que chamaram muitos de o fim da história. Há um historiador norte-americano chamado Francis Fukuyama que ele escreveu um livro justamente que dizia isso, que o capitalismo, ao vencer em 1991, decretou o fim da história, que o capitalismo jamais voltaria a ser questionado e que a sociedade viveria para sempre nesse regime, né? Que não haveria mais esse tipo de questionamento. Hoje, algumas décadas depois do fim da União Soviética, a gente percebe que não foi bem assim. Né? Os debates sobre o capitalismo ser ou não ser um bom modelo, as tentativas de implantação de modelos diferentes, seja na América Latina, seja em outras regiões do mundo, vem demonstrando que a história, na verdade, ela não acabou, né? Ela está bem viva. O que houve foi um predomínio do capitalismo num momento específico ali que a gente está estudando, certo, pessoal? A gente, na sequência, vai ver aqui alguns documentos importantes para a gente entender melhor esse período.